hashtag 176, Apocalipse, estudando as profecias. Mas vamos adiante, porque sem história e sem depoimentos, né, da história, não há como compreender o Apocalipse. Vamos aos fatos. O jornal The Independent, um órgão de Nova York, de 3 de novembro de 1896, publicou um artigo de um periódico. Ele publicou um artigo de um periódico da Alemanha, da cidade de Munique, no qual foi extraído o seguinte: de um número recente do nosso jornal, li um artigo de um colaborador em que afirmava que havia para cima de 3.000 igrejas no corpo congregacional e presbiteriano dos Estados Unidos da América do Norte, que durante o último ano não relataram a recepção de um único membro, de um único adepto, por profissão de fé. Não ganharam mais nenhum adepto no último ano, do que nós estamos falando aqui. Poderá ser isto verdade? De tal modo se apoderou de mim esse pensamento que eu não posso expulsar da minha mente, basta quase para fazer perpassar um calafrio de horror pela alma de cada cristão. Então não houve mais nenhum convertido desde 1995, nenhuma alma se salvou, mas nem na parte presbiteriana, nem na parte congregacional. Ora, isto acontece com estas duas grandes denominações, que há de ser também a condição das demais congregações. Iremos todos ainda sentarmos e deixar que continue esse estado de coisas? E vamos ficar de braços cruzados? Onde os nossos jornais, os nossos púlpitos, conservar as suas bocas fechadas, como cães mudos, que não podem ladrar sem advertir o povo do perigo que está aí? Não deveríamos todos levantar a nossa voz como trombeta de Deus? Que há de pensar Jesus de semelhante resultado no nosso trabalho? Nem mais um convertido, nem mais um salvo. Que há de um mundo incrédulo pensar de um cristianismo inoperante, que não dá mais nenhum fruto. E não temos nós nenhuma preocupação pelas multidões de almas que cada ano caem na perdição, enquanto nos sentamos todos e ficamos olhando. E onde estará este nosso país nos próximos anos, se não despertarmos desse sonho trágico? Está aí, é só ver como é que está lá. Nova York, Filadélfia, essas cidades estão destruídas pela droga. Lenin dizia que a religião é a droga, é o ópio do povo. Mas o povo sem religião vai procurar a droga por falta desses cristãos fracos, que não foram a público proclamar, ensinar a mensagem do Mestre Jesus. Está lá nos Estados Unidos, uma guerra imensa contra o fentanil, né? Que outros países estão mandando para lá para destruir lá, que é uma nação poderosa, rica, mas que tropeçou seriamente. Veja, meus amigos, que nós estamos estudando agora um fato que estava previsto há mais de um século atrás. Esse comentário tem um século, mais ou menos. Aliás, tem mais de um século, né? Porque é de 1800, né? É de 1896. Tem mais de um século. Mas vamos lá. A mensagem do segundo anjo, que nós já vimos aqui, né?
é, portanto, dirigida a todas estas organizações, onde se diz, principalmente, se encontrar o povo de Deus, porque elas são especialmente endereçadas, as mensagens, como estando em Babilônia. E, em certa altura, o povo é chamado a sair. Veja que nós estamos estudando um fato atualíssimo. Porque se vocês procurarem aí, entra na internet, vê como é que está Nova York, Filadélfia e outras cidades dos Estados Unidos. Boston. Né? Tá uma calamidade, a droga está acabando. Vê o que esse presidente Trump está fazendo agora. Vai fazer uma guerra contra o México por causa da droga que está entrando pelo México. Os países não vou ficar falando de política aqui, está fazendo coisas aí terríveis. Bom, mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, versículo 18. Ou melhor, versículo 8. Felizmente a gente acaba falando um pouco de política, porque a gente faz política o tempo todo, né? Qualquer argumentação é política. E o Apocalipse trata do quê? Da criatura humana, que, infelizmente, a política está destruindo o ser humano. A política dos homens, né? Porque a política de Deus é outra. É o amor do novo mandamento. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A mensagem se aplica à geração presente. E agora o povo de Deus deve procurar, mais do que nunca, certamente, né, nas organizações genuinamente cristãs. E eu digo mais, procure dentro de você mesmo, porque Jesus disse que o reino de Deus, né, ele disse que estava próximo, agora no final ele diz que está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Então, vamos se integrar cada um. Procure estudar o Apocalipse, procure viver o Evangelho de Jesus, para que possa mudar para um mundo melhor, ou permanecer na Terra quando esse mundo se transformar. Bom, Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitarei-te, ou vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a palavra de Deus, tá? Está no Apocalipse, que Jesus trouxe para nós. Mas, enfim, os acontecimentos despertarão até as mais inconsequentes penas, que já será tarde demais. Estamos conhecendo os fatos dentro da história, e naquele país que simboliza a besta de 2 chifres, a hora é de alerta e de se debruçar no estudo deste livro que pode nos preparar, com certeza, para o drama mais terrível que esta humanidade jamais passou, porque a Terra está desesperada, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Vamos à próxima hashtag.